A oração poderosa de hoje é para você que está preocupado com seus filhos. Talvez você veja más companhias se aproximando, sinta medo de escolhas erradas, vícios, influências ruins ou até ataques espirituais que tentam afastar seus filhos do caminho certo. Eu sei que essa dor pesa no coração de um pai e de uma mãe e muitas vezes tira até a sua paz. Mas hoje creia. São Miguel Arcanjo e os 3 arcanjos de Deus vão se levantar para proteger seus filhos contra todo o mal, quebrar laços de amizades perigosas e libertar a vida deles de qualquer influência das trevas. A partir desta oração, a luz do céu vai cercar a sua família, trazendo paz, segurança e vitória. Por isso, antes de começarmos, faça um ato de fé. Se inscreva neste canal. Ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para que mais famílias recebam essa bênção. Escreva nos comentários o nome dos seus filhos pedindo a proteção de São Miguel. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos de WhatsApp. Hoje o céu vai blindar seus filhos e libertá-los de todo mal. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível do Deus Altíssimo, prostro-me diante de vossa magnificência, com o coração transbordante de fé e a alma sedenta de proteção divina. Neste momento sagrado, ergo minha voz aos céus para clamar por vossa poderosa intercessão, sabendo que vossa espada flamejante jamais falha em defender os filhos de Deus que vos invocam com sinceridade. Ó Miguel, cujo nome ressoa como trovão nos abismos infernais, fazendo tremer todos os demônios e forças malignas, venho até vós como uma criança assustada, busca o colo protetor de seu pai, confiando plenamente em vossa bondade e misericórdia. Conheceis cada ferida de minha alma, cada cicatriz deixada pelas más companhias que cruzaram meu caminho, cada momento de fraqueza em que quase sucumbi às tentações do mundo. Por isso, com lágrimas nos olhos e esperança no coração, suplico que estendais sobre mim e sobre todos os que amo o vosso manto de proteção celestial, criando ao nosso redor uma fortaleza impenetrável contra todos os males que nos ameaçam. Junto a vós, invoco também o glorioso São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel do Deus Eterno, portador das mais sagradas revelações divinas. Vós que anunciastes à Virgem Maria o mistério da encarnação, vós que trouxestes ao mundo a mais bela das notícias, hoje vos peço que anuncieis também em minha vida e na vida de meus entes queridos a vitória sobre todas as más influências que tentam nos corromper. Que vossa voz angelical ecoe em nossos ouvidos, sussurrando palavras de sabedoria e discernimento para reconhecermos as armadilhas do mal disfarçadas de falsa amizade e prazer mundano. São Gabriel, vós que sois o lírio da pureza celestial, purificai nossos pensamentos e desejos, removei de nossos corações toda inclinação ao pecado e concedei-nos a graça de buscarmos sempre a companhia daqueles que nos edificam na fé e nos aproximam de Deus. Que vossa luz divina ilumine nossos caminhos, mostrando-nos claramente quais relacionamentos devemos cultivar e quais devemos, com amor e sabedoria, nos afastar para preservar nossa integridade espiritual. E a vós, querido São Rafael Arcanjo, médico celestial e guia dos viajantes, dirijo também minha súplica confiante. Vós que curastes Tobias e o livrastes de todos os perigos de sua jornada, estendei sobre nós essa mesma proteção e cura divina. Curai as feridas que as más companhias deixaram em nossos corações. Restaurai nossa confiança no amor verdadeiro e na amizade sincera. Muitos de nós carregamos traumas profundos causados por pessoas que se aproveitaram de nossa bondade, que nos levaram por caminhos destrutivos ou que plantaram em nossas mentes sementes de dúvida e desespero. São Rafael, com vosso bálsamo celestial,
Cicatrizai essas chagas da alma e restaurai nossa capacidade de amar e confiar novamente. Sede nosso guia nas relações humanas, ensinando-nos a discernir entre aqueles que Deus coloca em nosso caminho para nosso crescimento espiritual e aqueles que são enviados pelo inimigo para nos afastar da luz divina. Ó benditos arcanjos, mensageiros do Deus de infinita misericórdia, reconheço diante de vós minha fragilidade e necessidade constante de proteção. Muitas vezes, em minha ingenuidade e desejo de ser aceito, abri as portas de minha vida para pessoas que não tinham boas intenções, permitindo que influências nocivas penetrassem em meu lar, em minha família, em meu trabalho e em meu círculo social. Quantas vezes fui seduzido por promessas vazias, por prazeres momentâneos que depois se revelaram armadilhas do mal. Quantas lágrimas derramei ao perceber que estava sendo usado, manipulado ou conduzido por caminhos que me afastavam da presença de Deus. Hoje, com a alma lavada pelo arrependimento sincero e o coração renovado pela esperança, peço perdão por todas as vezes que ignorei os sinais que vós, em vossa bondade, me enviastes para alertar-me sobre os perigos que se aproximavam. Imploro-vos, poderosos arcanjos, que criem ao redor de mim e de minha família um círculo sagrado de proteção, uma barreira espiritual intransponível que impeça a aproximação de toda pessoa mal intencionada, de todo espírito maligno, de toda influência que possa corromper nossa fé e nossa integridade moral. Que vossas presenças luminosas sejam sentidas por todos aqueles que se aproximam de nós com segundas intenções, fazendo-os recuar e buscar outros alvos para suas maldades. Concedei-nos o dom do discernimento espiritual, para que possamos reconhecer desde o primeiro encontro as verdadeiras intenções das pessoas que cruzam nosso caminho. Que nossos olhos sejam abertos para enxergar além das aparências, além das palavras doces e dos sorrisos falsos, penetrando no coração das pessoas e vendo ali suas verdadeiras motivações. Peço especialmente por meus filhos, que vivem em um mundo cada vez mais perigoso, onde as más companhias se disfarçam de modernidade, de diversão inocente, de experiências necessárias para o crescimento. Protegei-os, ó santos arcanjos, das drogas que destroem mente e corpo, dos relacionamentos abusivos que ferem a alma, das amizades interesseiras que exploram sua generosidade. Que eles tenham sempre ao lado verdadeiros amigos, pessoas que os inspirem a crescer em virtude, em sabedoria e em amor a Deus. Removei de seus caminhos todos aqueles que possam levá-los à perdição e colocai em seus corações o desejo ardente de buscar sempre a companhia dos justos e a convivência com aqueles que temem ao Senhor. Pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue preciosíssimo derramado na cruz por nossa salvação, pela intercessão da Virgem Santíssima, Rainha dos Anjos, suplico-vos que atendais a esta oração com misericórdia e compaixão. Não sou digno de vossa proteção por meus próprios méritos, pois sou pecador e falho constantemente, mas confio na bondade infinita de Deus e na vossa dedicação incansável em defender os filhos do Altíssimo. Ó compassivos arcanjos do Deus de toda consolação, é com a alma ferida e o coração partido que vos exponho à profundidade da dor causada pelas más companhias que se infiltraram em minha vida como lobos vestidos de cordeiros. Quantas noites passei em claro, chorando lágrimas amargas ao perceber como fui enganado, usado e manipulado por aqueles em quem depositei minha confiança. A dor é tão intensa que por vezes sinto como se milhares de espinhos atravessassem meu peito, deixando-me sem ar, sem esperança, sem forças para continuar lutando. São Miguel, vós que conheceis os sofrimentos dos justos, sabeis como é doloroso
Descobrir que pessoas que considerávamos amigas, na verdade, estavam conspirando contra nosso bem-estar, plantando sementes de discórdia, de dúvida e de destruição em nossos relacionamentos mais sagrados. A traição das más companhias é uma das dores mais dilacerantes que a alma humana pode experimentar, pois atinge nossa capacidade fundamental de confiar e amar. Lembro-me com tristeza de momentos em que abri meu coração completamente. Compartilhei meus sonhos, meus medos, minhas vulnerabilidades, apenas para descobrir depois que essas confidências foram usadas contra mim, transformadas em armas para me ferir e me humilhar. Pessoas que juraram fidelidade e amizade eterna revelaram-se traidoras, interesseiras, capazes de me abandonar nos momentos mais difíceis ou, pior ainda, de se voltarem contra mim quando isso lhes convinha. São Gabriel, mensageiro da verdade divina, vós sabeis como essas experiências deixam cicatrizes profundas na alma, criando muralhas de desconfiança que impedem a entrada do amor genuíno e da amizade verdadeira. Há também a dor indescritível de ver nossos filhos, nossos entes queridos, sendo seduzidos e corrompidos por más companhias que se apresentam como portadores de diversão, de modernidade, de experiências libertadoras. Como é angustiante assistir impotente enquanto aqueles que amamos se afastam gradualmente dos valores que lhes ensinamos, seduzidos por grupos que prometem aceitação e prazer, mas que na realidade os conduzem para caminhos de autodestruição. Quantos pais e mães choram hoje ao ver seus filhos envolvidos com drogas, com relacionamentos abusivos, com atividades criminosas, tudo porque confiaram nas palavras enganosas de companhias que se revelaram verdadeiros demônios disfarçados de anjos de luz. São Rafael, médico das almas feridas, vós compreendeis a agonia desses corações parentais que se sentem culpados, impotentes, desesperados diante da transformação negativa de seus filhos amados. A dor se intensifica quando percebemos que muitas dessas más companhias eram pessoas de nosso próprio convívio familiar, colegas de trabalho em quem confiávamos, vizinhos que considerávamos amigos leais. A descoberta de que fomos traídos por aqueles que estavam mais próximos de nós provoca uma ferida que vai além da decepção comum. É uma punhalada no âmago de nossa fé na bondade humana. Lembro-me de situações em que pessoas que frequentavam minha casa, que compartilhavam de minhas refeições, que conheciam meus segredos mais íntimos, se revelaram serpentes venenosas, espalhando calúnias, criando intrigas, destruindo relacionamentos que levei anos para construir. Ó santos arcanjos, como é doloroso perceber que nossa generosidade foi interpretada como fraqueza, que nossa bondade foi vista como ingenuidade a ser explorada. Há também o sofrimento profundo daqueles que se viciaram em relacionamentos tóxicos, que se tornaram dependentes emocionais de pessoas manipuladoras e abusivas. Quantas almas sofredoras conheci que, mesmo sabendo que certas companhias lhes faziam mal, não conseguiam se libertar porque foram condicionadas a acreditar que não mereciam coisa melhor, que não eram capazes de viver sem aqueles que as maltratavam. É uma escravidão sutil, mas devastadora, onde a vítima se torna cúmplice de sua própria destruição, retornando sempre para os braços daqueles que a ferem, como um pássaro ferido que retorna ao ninho, mesmo sabendo que ali encontrará apenas dor. São Miguel, libertador dos cativos, quebrai essas correntes invisíveis que prendem tantas almas a relacionamentos destrutivos. A dor se multiplica quando vemos comunidades inteiras sendo corrompidas por más influências que se espalham como epidemias espirituais. Bairros que antes eram pacíficos e familiares transformam-se em territórios dominados por gangues e traficantes.
Escolas que deveriam ser templos do saber tornam-se antros de corrupção, onde nossos filhos aprendem sobre vícios e violência. Locais de trabalho que deveriam ser ambientes de crescimento profissional convertem-se em campos de batalha, onde a inveja, a mentira e a traição reinam soberanas. É como se uma praga espiritual se espalhasse, contaminando tudo ao seu redor, transformando anjos em demônios e paraísos em infernos. Quantas lágrimas foram derramadas por aqueles que viram suas famílias destroçadas por más companhias. Casamentos sólidos desfeitos por amigos invejosos que plantaram sementes de discórdia. Filhos que se rebelaram contra pais amorosos, influenciados por grupos que pregam a rebeldia como liberdade. Irmãos que se tornaram inimigos por causa de pessoas interesseiras que se beneficiaram de suas desavenças. A dor de ver os laços familiares sendo rompidos por influências externas é comparável à agonia de ver nossa própria carne sendo dilacerada, pois a família é extensão de nosso próprio ser. Há ainda o sofrimento silencioso daqueles que vivem em constante medo, que se tornaram paranoicos e desconfiados por terem sido feridos tantas vezes por más companhias. Pessoas que um dia foram abertas, generosas e confiantes, mas que hoje vivem isoladas, incapazes de formar novos relacionamentos por medo de serem novamente traídas. É uma morte em vida, uma solidão que corrói a alma lentamente, transformando seres humanos sociáveis em eremitas emocionais que preferem a solidão à possibilidade de nova dor. São Rafael, curador divino, vós que restaurastes a visão de Tobias, restaurai também nossa visão espiritual para que possamos enxergar além da dor presente e vislumbrar um futuro de relacionamentos saudáveis e santificantes. Curai essas feridas que sangram há tanto tempo. Removei de nossos corações toda a amargura e ressentimento. E concedei-nos a graça de perdoar mesmo aqueles que nos causaram as dores mais profundas. Pois sabemos que somente através do perdão poderemos nos libertar completamente das correntes que nos prendem ao passado doloroso e caminhar em direção a um futuro de paz e alegria. Ó poderosos arcanjos do Deus vivo, neste momento crucial de minha oração, minha alma se eleva aos céus em um clamor desesperado e apaixonado, suplicando vossa intervenção imediata e milagrosa em minha vida e na vida de todos aqueles que sofrem sob o jugo das más companhias e influências malignas. Não posso mais suportar esta situação de opressão e tormento espiritual. Meu coração bate descompassado de angústia, minha mente está perturbada pela constante presença do mal ao meu redor, e minha alma grita por libertação como um prisioneiro que clama por socorro nas masmorras mais escuras. São Miguel, príncipe guerreiro, brandi vossa espada flamejante neste instante e cortai todas as correntes que me prendem a relacionamentos destrutivos e pessoas mal intencionadas. Sinto que chegou o momento decisivo, o ponto de não retorno onde preciso escolher definitivamente entre continuar sofrendo sob o domínio das trevas ou me entregar completamente à vossa proteção celestial. Escolho vós, ó santos arcanjos. Rejeito terminantemente toda má companhia, toda influência negativa, todo relacionamento que me afasta de Deus e da vida abundante que Ele preparou para mim. Que vossas presenças magníficas desçam agora sobre mim como furacões divinos, varrendo de minha existência todos os vestígios do mal que se agarram a mim como parasitas espirituais. Que vossas vozes ecoem em meu coração com a força de 1000 trovões, declarando minha libertação e proclamando minha vitória sobre todas as forças das trevas que tentam me destruir. São Gabriel, mensageiro da vontade divina, anunciai neste momento à minha família, aos meus filhos, aos meus entes queridos, que chegou o tempo da grande libertação
Que vossa trombeta celestial ressoe em todos os cantos de minha casa, de meu trabalho, de minha comunidade, alertando as más companhias de que não tem mais poder sobre nós, de que fomos selados com o sangue de Cristo e protegidos pelo escudo invencível dos arcanjos. Declarai sobre nós a verdade libertadora. Somos filhos de Deus, criados para a glória e não para a vergonha, destinados à vitória e não à derrota, chamados para relacionamentos que edificam e santificam, não para companhias que corrompem e destroem. Que esta declaração angelical ressoe em todos os planos espirituais, fazendo tremer todos os demônios que ousaram tocar em vossas crianças protegidas. São Rafael, médico celestial, despejai agora sobre nós o vosso bálsamo curador mais poderoso. Que cada gota deste remédio divino penetre em cada ferida deixada pelas traições, em cada cicatriz causada pelas decepções, em cada área de nossa alma que foi contaminada pelo veneno das más companhias. Restaurai nossa capacidade de discernir o bem do mal, de reconhecer instantaneamente as intenções daqueles que se aproximam de nós. Concedei-nos uma sensibilidade espiritual tão aguçada que possamos perceber a presença do mal antes mesmo que ele se manifeste, como animais que sentem a aproximação de tempestades muito antes dos primeiros sinais visíveis. Que nosso espírito seja como um detector divino, alertando-nos imediatamente quando pessoas com más intenções tentarem se infiltrar em nossa vida. Invoco neste momento o poder do nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e nos infernos. Pelo poder deste nome santíssimo, ordeno que todas as más companhias sejam removidas de minha vida e da vida de meus familiares, que elas percam completamente o interesse em nos prejudicar, que sejam distraídas por outros assuntos, que encontrem obstáculos intransponíveis sempre que tentarem se aproximar de nós. Que o próprio Deus confunda seus planos malignos, fazendo com que suas estratégias se voltem contra eles mesmos, transformando suas artimanhas em instrumentos de sua própria derrota. Ó gloriosos arcanjos, ordenai às legiões angelicais, sob vosso comando, que estabeleçam uma guarda permanente ao redor de cada membro de minha família. Que anjos guerreiros sejam posicionados em cada porta de nossa casa, em cada janela, em cada entrada, impedindo a aproximação de toda pessoa que venha com intenções malévolas. Que anjos protetores acompanhem cada um de nós quando saímos de casa, criando ao nosso redor uma atmosfera espiritual tão pura e poderosa que as más companhias se sintam desconfortáveis em nossa presença e prefiram se afastar. Que anjos da guarda sussurrem em nossos ouvidos palavras de alerta quando estivermos prestes a tomar decisões que poderiam nos levar para relacionamentos prejudiciais. Suplico-vos também que interviessem diretamente na vida daqueles que têm sido instrumentos do mal em minha existência. Não desejo mal a ninguém, pois sei que muitas vezes essas pessoas também são vítimas de influências malignas que as manipulam e controlam. Por isso, peço que vós as toqueis com vossa luz transformadora, que desperteis em seus corações o arrependimento sincero e o desejo de mudança, que elas reconheçam o mal que fizeram e busquem a reconciliação e o perdão. Mas se persistirem em suas maldades, que sejam neutralizadas pelo poder divino, impedidas de causar mais danos a mim e a outras pessoas inocentes. Concedei-me também a graça de atrair para minha vida relacionamentos santificados e edificantes. Que pessoas de fé, de caráter, de integridade sejam magneticamente atraídas para meu círculo social. Que eu possa encontrar amigos verdadeiros que compartilhem dos mesmos valores cristãos, que me incentivem a crescer espiritualmente, que estejam ao meu lado tanto nos momentos de alegria
quanto nos momentos de dificuldade. Que meus filhos encontrem companheiros de estudo e de diversão, que os inspirem a serem pessoas melhores, que os protejam das tentações do mundo e que os conduzam sempre para mais perto de Deus. Que este clamor ardente penetre os céus e chegue diretamente ao trono do Altíssimo. Que o próprio Deus Pai ouça este grito desesperado de seu filho que busca proteção e libertação. Que ele envie não apenas vós, queridos arcanjos, mas todas as hostes celestiais para nos socorrer nesta batalha contra as forças do mal. Que Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, estenda sua mão poderosa sobre nós, cobrindo-nos com seu sangue precioso e selando nossa libertação definitiva. Que o Espírito Santo desça sobre nós como línguas de fogo, queimando e purificando tudo o que precisa ser removido de nossa vida. Benditos e gloriosos arcanjos do Deus eterno, ao chegamos ao fim desta jornada de oração profunda e transformadora, meu coração transborda de gratidão e minha alma se eleva em louvor pela certeza absoluta de que fostes ouvidos nos céus e que vossa intervenção já está se manifestando em minha vida de maneiras poderosas e sobrenaturais. Sinto uma paz indescritível invadindo meu ser, uma tranquilidade divina que varre todas as ansiedades e medos que me atormentavam. É como se uma brisa celestial soprasse sobre minha alma, levando embora todos os vestígios das trevas e deixando em seu lugar uma serenidade que só pode vir do trono do Altíssimo. São Miguel, vosso escudo protetor já se posiciona ao meu redor, criando uma barreira espiritual impenetrável que nenhuma força maligna conseguirá atravessar. Agradeço-vos, ó santos mensageiros divinos, pela paciência infinita com que escutastes cada palavra desta oração, cada gemido de minha alma ferida, cada súplica desesperada por libertação e proteção. Sei que vossas presenças magníficas estiveram comigo durante todo este tempo, envolvendo-me com vosso amor paternal e preparando as respostas celestiais para cada necessidade que expus diante de vós. São Gabriel, vossa luz já está iluminando os caminhos que devo trilhar, mostrando-me claramente quais relacionamentos devo cultivar e quais devo, com sabedoria e amor, deixar para trás. Posso sentir em meu espírito uma clareza mental renovada, um discernimento aguçado que me permitirá reconhecer instantaneamente as verdadeiras intenções daqueles que se aproximarem de mim no futuro. São Rafael, vosso bálsamo curador já está sendo derramado sobre cada ferida de minha alma, cicatrizando traumas antigos e restaurando minha capacidade de amar e confiar novamente. Sinto as correntes invisíveis que me prendiam a relacionamentos tóxicos, sendo quebradas uma a uma pelo poder de vossa intercessão. As máscaras das más companhias estão caindo, revelando suas verdadeiras faces, e já não tenho mais ilusões sobre suas intenções malévolas. Ao mesmo tempo, percebo que meu coração está sendo preparado para receber relacionamentos genuínos e santificados, amizades verdadeiras que Deus já está preparando para cruzarem meu caminho no tempo perfeito do Senhor. Declaro neste momento, com toda a fé de meu coração, que as más companhias perderam completamente o poder sobre minha vida e sobre a vida de minha família. Em nome de Jesus Cristo e pela intercessão de vós, poderosos arcanjos, decreto que toda pessoa mal intencionada que tentar se aproximar de nós encontrará obstáculos intransponíveis, será distraída por outros assuntos ou simplesmente perderá o interesse em nos prejudicar. Ordeno que toda maldição, toda inveja, todo mal que foi enviado contra nós, retorne multiplicado para seus remetentes, transformando-se em oportunidade de arrependimento e conversão para aqueles que nos quiseram mal. Declaro que nossa casa é território celestial, protegido por legiões de anjos, onde apenas aqueles que vêm em nome do Senhor podem entrar e permanecer.
Selo esta oração com a fé inabalável de que vós, santos arcanjos, estabelecereis em nossa família uma nova era de relacionamentos saudáveis, edificantes e santificadores. Creio que nossos filhos serão divinamente direcionados para companhias que os inspirarão a crescer em virtude e sabedoria. Creio que encontraremos amigos leais que compartilharão de nossa fé e de nossos valores cristãos. Creio que nossa casa se tornará um oásis de paz e harmonia, onde a presença de Deus se manifesta de maneira tangível e onde toda pessoa de coração sincero se sentirá bem-vinda e abençoada. Comprometo-me diante de vós a manter-me sempre vigilante, a não baixar a guarda espiritual, mesmo quando as circunstâncias parecerem totalmente favoráveis. Prometo orar diariamente por proteção, invocar vossos nomes santos sempre que perceber movimentos suspeitos de pessoas mal intencionadas ao meu redor. Prometo também ser instrumento de vossa proteção na vida de outros, alertando aqueles que amo sobre os perigos das más companhias e compartilhando com eles o testemunho poderoso de como vós me libertastes de situações que pareciam impossíveis de serem resolvidas. Entrego a vós, queridos arcanjos, não apenas minha proteção pessoal, mas também a proteção de cada pessoa que amo. Confio meus filhos aos vossos cuidados, sabendo que vossas asas poderosas os cobrirão sempre que estiverem longe de mim. Entrego meus pais, meus irmãos, meus amigos verdadeiros, sabendo que vós os protegereis de toda cilada do inimigo. Confio em vossas mãos, meu trabalho, meus projetos, meus sonhos, pedindo que removais de meu caminho profissional toda pessoa que possa prejudicar meu crescimento ou tentar me envolver em atividades desonestas ou prejudiciais. Que esta oração seja como um perfume suave que sobe constantemente ao trono de Deus, lembrando-o de suas promessas de proteção para aqueles que o temem e o servem com sinceridade. Que cada palavra pronunciada aqui seja gravada nos registros celestiais como um pacto eterno entre minha alma e vossas presenças angelicais. Que este momento sagrado seja lembrado nos céus sempre que eu ou minha família estivermos em perigo, ativando imediatamente a proteção divina que foi solicitada e concedida neste dia abençoado. Peço também que estendais esta mesma proteção a todos aqueles que lerem ou ouvirem esta oração, fazendo dela um instrumento poderoso de libertação e proteção para todas as famílias que sofrem sob o jugo das más companhias. Que cada pessoa que clamar por vossa intercessão, usando estas palavras, experimente o mesmo poder transformador que eu experimento neste momento. Que esta oração se torne uma arma espiritual nas mãos dos filhos de Deus, capaz de quebrar toda corrente de opressão e abrir caminhos de liberdade e prosperidade espiritual. Gloriosíssimos arcanjos do Deus Todo-Poderoso, agora que sinto vossa proteção envolvendo minha alma como um manto sagrado, venho suplicar que fortaleçais minha fé interior para que eu nunca mais seja vulnerável às investidas das más companhias e influências destruidoras. Reconheço que muitas vezes fui presa fácil dos manipuladores e pessoas mal intencionadas, precisamente porque minha fé estava abalada, meu discernimento estava nublado e minha conexão com Deus estava enfraquecida. Por isso, ó santos mensageiros divinos, peço que renoveis completamente meu homem interior, que reconstruais desde os alicerces minha personalidade espiritual, tornando-me uma fortaleza inexpugnável contra toda forma de sedução mundana e relacionamento tóxico. São Miguel, que vossa espada não apenas corte as correntes que me prendem ao passado doloroso, mas que forge também em meu caráter
uma têmpera espiritual que me torne resistente às futuras tentativas de manipulação e controle. Suplico-vos que derrameis sobre mim uma porção dupla do espírito de sabedoria e entendimento, para que eu possa discernir não apenas as intenções óbvias das pessoas, mas também as motivações mais sutis e disfarçadas que se escondem por trás de palavras doces e gestos aparentemente gentis. Muitas vezes fui enganado porque via apenas a superfície dos relacionamentos, acreditando nas palavras sem observar os frutos, confiando nas promessas sem examinar o histórico de quem as fazia. São Gabriel, mensageiro da revelação divina, concedei-me o dom de enxergar além das aparências, de perceber os espíritos que motivam as pessoas, de reconhecer instantaneamente quando alguém se aproxima de mim movido por interesse próprio, inveja, malícia ou desejo de controle, que eu desenvolva uma sensibilidade espiritual tão aguçada que possa sentir a presença do bem e do mal nas pessoas como um perfume que se distingue claramente no ar. Peço também que renoveis completamente minha autoestima e minha identidade em Cristo, pois sei que muitas das más companhias conseguiram se infiltrar em minha vida, aproveitando-se de minha baixa autoestima, de meu desespero por aceitação e de minha necessidade doentia de agradar a todos. Quantas vezes permaneci em relacionamentos prejudiciais porque acreditava que não merecia coisa melhor ou porque tinha medo de ficar sozinho. São Rafael, médico das almas feridas, curai essa ferida profunda da rejeição que me tornou vulnerável aos predadores emocionais. Enchei meu coração da convicção absoluta de que sou filho amado do Deus Altíssimo, criado à sua imagem e semelhança, destinado para relacionamentos que honram minha dignidade divina. Que eu nunca mais aceite migalhas de amor de pessoas que deveriam me oferecer banquetes de respeito e consideração. Fortaleça em mim, ó poderosos arcanjos, a virtude da coragem santa para dizer não quando necessário, para estabelecer limites claros em meus relacionamentos, para confrontar comportamentos inadequados, mesmo quando isso possa causar desconforto ou conflito. Muitas vezes, as más companhias se estabeleceram em minha vida porque eu não tive coragem de confrontá-las desde o início, permitindo que pequenas transgressões se tornassem grandes abusos, que desrespeitos pontuais se transformassem em padrões de maltrato. Concedei-me a sabedoria para reconhecer quando um relacionamento está se tornando tóxico e a coragem para tomar as medidas necessárias para proteger minha integridade física, emocional e espiritual, mesmo que isso signifique enfrentar incompreensão, críticas ou tentativas de chantagem emocional. Renovai também em mim o amor próprio sagrado, aquele amor equilibrado que me permite cuidar de meu bem-estar sem egoísmo, que me faz valorizar a pessoa que Deus criou sem cair na vaidade. Que eu compreenda que amar a mim mesmo da maneira correta é um mandamento divino, pois como posso amar meu próximo como a mim mesmo se não tenho um amor saudável por minha própria pessoa? Que esse amor próprio santificado me proteja das pessoas que tentam me diminuir, me criticar constantemente, me fazer sentir culpado por coisas que não são minha responsabilidade, ou me convencer de que não tenho valor nem direito à felicidade. São Miguel, que vossa força guerreira se manifeste em mim como uma autodefesa espiritual que rejeita automaticamente toda palavra, ação ou relacionamento que tente me rebaixar ou me fazer sentir inferior. Peço especialmente que renoveis minha capacidade de perdoar sem ser ingênuo, de ser compassivo sem ser explorado, de ser generoso sem ser usado. Sei que o perdão é fundamental para minha libertação espiritual,
Mas também reconheço que perdoar não significa necessariamente restaurar a confiança ou reestabelecer o mesmo nível de relacionamento com quem me feriu. Ensinai-me a sabedoria de perdoar de coração aqueles que me prejudicaram, liberando-os e liberando-me do peso do ressentimento, mas ao mesmo tempo mantendo a prudência necessária para não me colocar novamente em situações de vulnerabilidade desnecessária. Que eu possa perdoar completamente sem ser tolo, amar incondicionalmente sem ser explorado, confiar em Deus para a justiça sem buscar vingança pessoal. Fortaleçai também minha vida de oração e minha intimidade com Deus, pois sei que quanto mais próximo estou do Senhor, mais clara fica minha visão espiritual e mais forte fica minha resistência às tentações e manipulações. Que eu desenvolva o hábito diário de buscar a face de Deus antes de tomar qualquer decisão importante relacionada a pessoas e relacionamentos. Que eu aprenda a consultar o Espírito Santo antes de aceitar novos convites, de iniciar novas amizades, de me envolver em novos grupos ou atividades. São Gabriel, que vossa voz angelical sussurre sempre em meu ouvido espiritual, alertando-me quando estiver prestes a tomar decisões que poderiam me levar novamente para caminhos prejudiciais. Concedei-me também a graça de ser um exemplo positivo para outros que passam pelas mesmas lutas contra más companhias e influências negativas. Que minha transformação seja tão evidente que inspire outras pessoas a buscarem também vossa proteção e libertação. Que eu possa compartilhar meu testemunho de vitória de maneira sábia e amorosa, ajudando outros a reconhecerem os sinais de relacionamentos tóxicos e a encontrarem força para se libertarem de situações semelhantes às que vivi. Que minha vida renovada seja um farol de esperança para aqueles que ainda estão presos em relacionamentos destrutivos, mostrando-lhes que é possível encontrar liberdade e paz através da intercessão dos santos arcanjos. Por fim, suplico que estabeleçais em meu coração uma paixão ardente pela santidade, um desejo insaciável de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse amor pela santidade seja como um detector natural que me ajude a identificar e rejeitar automaticamente tudo o que possa contaminar ou comprometer minha integridade espiritual. Que eu me torne tão sensível às coisas de Deus que qualquer ambiente, pessoa ou atividade que esteja em desarmonia com sua vontade me cause desconforto imediato, levando-me a buscar naturalmente aquilo que edifica, purifica e santifica minha alma. Amados arcanjos protetores das famílias cristãs, é com lágrimas de súplica que venho interceder especialmente por minha família, por meus filhos preciosos, que são o maior tesouro que Deus me confiou nesta terra. Vejo com pavor como as más companhias se multiplicam ao redor de nossas crianças e jovens, disfarçadas de modernidade, diversão inocente e experiências necessárias para o crescimento. O mundo atual transformou-se num campo minado espiritual, onde nossos filhos caminham diariamente, expostos a influências que nossos corações de pais mal conseguem imaginar. São Miguel, guerreiro invencível, estendei vossas asas poderosas sobre cada um de meus filhos, criando ao redor deles uma barreira de proteção angélica que nenhuma má companhia conseguirá atravessar. Que eles sejam como José no Egito, que mesmo cercado de tentações e pessoas mal intencionadas, permaneceu puro e fiel aos princípios que aprendeu em casa. Clamo especialmente pela proteção de meus filhos na escola, ambiente que deveria ser de educação e crescimento, mas que muitas vezes se torna o primeiro local onde eles são expostos a más influências.
Quantos colegas se aproximam deles, oferecendo drogas, ensinando práticas imorais, plantando sementes de rebeldia contra a autoridade dos pais? São Gabriel, anjo da sabedoria divina, concedei a meus filhos discernimento sobrenatural para reconhecerem desde cedo as verdadeiras intenções daqueles que se aproximam deles. Que eles desenvolvam uma resistência natural às pressões negativas dos grupos, que tenham coragem para dizer não às propostas indecentes, que encontrem sempre amigos que compartilham dos mesmos valores cristãos que lhes ensinamos em casa. Colocai em seus corações uma voz interior que os alerte imediatamente quando estiverem diante de situações perigosas ou pessoas que possam prejudicar sua inocência e pureza. Peço também proteção especial contra as más companhias virtuais que rondam nossos filhos através da internet e redes sociais. Ó santos arcanjos, sabeis como essas ferramentas que poderiam ser bênçãos se transformaram em canais de corrupção, onde predadores disfarçados de amigos virtuais seduzem nossas crianças, onde conteúdos pornográficos e violentos são expostos sem nenhum filtro, onde grupos extremistas recrutam jovens para atividades destrutivas. São Rafael, guardião dos viajantes, sede também guardiões de nossos filhos em suas jornadas virtuais. Criai ao redor de seus dispositivos eletrônicos uma proteção celestial que os impeça de acessar conteúdos prejudiciais ou de serem contactados por pessoas mal intencionadas. Inspirai-nos, como pais, sabedoria para estabelecer limites saudáveis no uso da tecnologia, sem sermos repressivos demais, nem permissivos demais. Suplico-vos também proteção contra as más companhias que podem se infiltrar em nossa própria família através de relacionamentos matrimoniais inadequados de nossos filhos no futuro. Quantos lares foram destroçados porque filhos criados no temor do Senhor se deixaram seduzir por relacionamentos com pessoas que não compartilhavam de sua fé, que os afastaram gradualmente dos valores familiares, que plantaram divisão entre pais e filhos. Intercedei desde agora pelo futuro conjugal de cada um de meus filhos, preparando-lhes parceiros que sejam verdadeiros companheiros de fé, que os ajudem a crescer espiritualmente, que honrem e respeitem nossa família. Que eles jamais se deixem seduzir pela beleza exterior sem observar a beleza interior. Que não se contentem com relacionamentos baseados apenas na atração física ou interesse material. Protegei especialmente meus filhos das más companhias que se disfarçam de oportunidades profissionais. No mundo dos negócios atual, muitas portas se abrem através de relacionamentos duvidosos, parcerias com pessoas desonestas, envolvimento em atividades que comprometem a integridade moral em troca de sucesso financeiro. São Miguel, que vosso escudo proteja meus filhos dessas tentações. Que eles prefiram sempre o caminho mais difícil da honestidade ao caminho mais fácil da desonestidade. Que encontrem mentores e chefes, que sejam exemplos de integridade, que seus colegas de trabalho sejam pessoas que os inspirem a crescer profissionalmente sem comprometer seus valores cristãos. Abri para eles portas de oportunidades legítimas, baseadas em seu mérito e competência, não em relacionamentos escusos ou favores questionáveis. Intercedei também pela proteção de meus filhos contra as más companhias que podem tentar seduzi-los através do vício e da dependência. As drogas, o álcool, os jogos, a pornografia são armadilhas que se disfarçam de diversão e liberdade, mas na realidade escravizam e destroem. Que meus filhos desenvolvam desde cedo uma aversão natural a essas substâncias e práticas, que vejam claramente os frutos amargos que elas produzem na vida das pessoas. São Rafael,
Fortalecei a saúde física e mental de meus filhos para que não busquem nas drogas uma fuga para seus problemas, mas encontrem sempre em Deus, na família e em atividades saudáveis, o consolo e a alegria de que necessitam. Peço especial proteção para meus filhos contra as más companhias religiosas, contra seitas e grupos que se disfarçam de igrejas, mas que na realidade são instrumentos de manipulação e controle. Que eles desenvolvam um conhecimento sólido da palavra de Deus desde cedo, para que não sejam enganados por doutrinas estranhas e ensinos distorcidos. Que encontrem sempre comunidades cristãs autênticas, onde possam crescer na fé de maneira saudável e equilibrada, cercados de irmãos que os edifiquem e pastores que sejam verdadeiros servos de Deus. Concedei-me também, ó amados arcanjos, sabedoria para ser o tipo de pai e mãe, que oferece a meus filhos o amor e a segurança de que precisam, para não buscarem aceitação em más companhias. Muitas vezes, os jovens se envolvem com grupos destrutivos, porque sentem um vazio emocional em casa, porque não encontram na família o amor incondicional e a compreensão de que necessitam. Ajudai-me a criar um lar onde meus filhos se sintam verdadeiramente amados, aceitos e valorizados, onde possam compartilhar seus medos, dúvidas e sonhos sem medo de julgamento ou rejeição. Que nossa casa seja um refúgio tão acolhedor que eles prefiram estar conosco a buscar diversão em lugares duvidosos com pessoas questionáveis. Finalmente suplico que envolvais toda a minha família estendida, pais, irmãos, sobrinhos, netos, nessa mesma proteção contra más companhias. Que nossa família seja conhecida como uma família abençoada, onde as pessoas de bem se sentem atraídas e as pessoas mal intencionadas se sentem desconfortáveis. Que tenhamos discernimento coletivo para identificar rapidamente quando alguém com más intenções tenta se infiltrar em nosso círculo familiar. Que sejamos unidos na oração, na vigilância espiritual e no cuidado mútuo, protegendo uns aos outros como uma fortaleza familiar construída sobre a rocha inabalável da fé em Cristo Jesus. Poderosíssimos arcanjos do Deus que tudo transforma, tendo clamado por proteção contra as más companhias, agora suplico com igual fervor que transformeis completamente o ambiente ao meu redor, atraindo para minha vida relacionamentos abençoados, amizades santificadas e companhias que me edificam espiritualmente. Não quero apenas ser liberto do mal, mas também ser estabelecido no bem. Não desejo somente ver as más companhias se afastarem, mas também contemplar as boas companhias se aproximarem. São Miguel, assim como vossa espada corta as correntes que me prendem ao passado doloroso, que vossa luz também ilumine novos caminhos de relacionamentos saudáveis, duradouros e fundamentados no amor de Cristo. Que minha vida se torne um imã espiritual que atrai pessoas de fé, de caráter, de integridade, criando ao meu redor um círculo social que honra a Deus e edifica a alma. Peço-vos que transformeis meu ambiente de trabalho em um território de bênção e crescimento espiritual. Muitos passam a maior parte de seus dias em ambientes profissionais tóxicos, cercados de colegas invejosos, chefes tirânicos, subordinados desleais. Que isso mude completamente em minha vida. São Gabriel, mensageiro da vontade divina, inspirai os corações daqueles que me cercam no trabalho para que desenvolvam respeito genuíno por minha pessoa e pelos valores que represento. Que eu encontre no trabalho não apenas uma fonte de sustento financeiro, mas também um campo missionário onde posso ser sal e luz, influenciando positivamente aqueles com quem convivo diariamente. Colocai em meu caminho profissional colegas que compartilhem de princípios éticos similares, chefes que sejam justos e compreensivos, oportunidades de crescimento que não comprometam minha integridade moral.
Transformai também minha comunidade, meu bairro, minha vizinhança em um ambiente mais seguro e harmonioso. Quantas famílias sofrem porque vivem cercadas de vizinhos problemáticos, de casas onde o tráfico se estabelece, de ruas dominadas por gangues e criminosos. São Rafael, curador de todas as enfermidades, curai também as enfermidades sociais de minha comunidade. Que as más companhias que infestam nossa vizinhança sejam removidas pela ação direta da justiça divina e humana. Que famílias de bem venham morar perto de nós, criando uma rede de apoio mútuo e vigilância comunitária. Que nossas crianças possam brincar nas ruas com segurança, que nossos jovens encontrem atividades saudáveis na própria comunidade. Que nossos idosos sejam respeitados e protegidos por todos. Suplico-vos que atraiais para minha vida amigos verdadeiros, aqueles raros tesouros humanos que são leais na prosperidade e na adversidade, que falam a verdade mesmo quando dói, que intercede por nós em oração, que nos inspiram a sermos pessoas melhores. Quantos de nós vivemos cercados de conhecidos, mas sentimos falta de amigos genuínos? Que eu possa experimentar o tipo de amizade que Davi tinha com Jonatas, baseada no amor fraternal e no temor a Deus. Que esses amigos abençoados sejam colocados em meu caminho de forma natural e sobrenatural, que os reconheça imediatamente através do discernimento espiritual. Que nossa amizade cresça e se aprofunde através de experiências compartilhadas que glorifiquem ao Senhor. Transformai minha vida social de tal maneira que eu me torne uma influência positiva e irresistível para todos ao meu redor. Que minha personalidade renovada em Cristo seja como um perfume suave que atrai as pessoas certas e repele as pessoas erradas. Que quando eu entrar em um ambiente, as pessoas de coração limpo se sintam naturalmente atraídas para conversar comigo, enquanto aquelas com más intenções se sintam desconfortáveis e prefiram se afastar. São Miguel, concedei-me uma autoridade espiritual que seja percebida mesmo sem palavras, uma unção que faça as pessoas respeitarem automaticamente os limites que estabeleço e os valores que defendo. Peço especialmente que estabeleçais em minha vida relacionamentos ministeriais frutíferos, pessoas com quem eu possa trabalhar na obra de Deus, servir ao próximo, fazer avançar o reino dos céus na terra. Que eu encontre companheiros de ministério que compartilhem da mesma visão e paixão pelas almas perdidas. Que juntos possamos realizar obras que individualmente seria impossível. Que nossa união seja tão forte e nossa parceria tão abençoada que nos tornemos instrumentos poderosos nas mãos de Deus para transformar vidas e comunidades. São Gabriel, inspirai-nos estratégias criativas e eficazes para alcançar aqueles que ainda não conhecem o amor de Cristo. Transformai também meus relacionamentos familiares, curando feridas antigas, restaurando vínculos quebrados, estabelecendo harmonia onde antes havia conflito. Muitas famílias vivem dilaceradas por brigas, incompreensões, mágoas acumuladas ao longo dos anos. Que nossa família seja diferente. São Rafael, médico das almas e dos corações, derramai vosso bálsamo curador sobre cada relacionamento familiar ferido. Que parentes distanciados se reconciliem, que diferenças sejam superadas pelo amor. Que nossa casa se torne um modelo de família cristã para toda a vizinhança. Que as gerações mais novas encontrem nas gerações mais velhas sabedoria e exemplo, enquanto as gerações mais velhas encontram nas mais novas energia e esperança. Concedei-me também a graça de ser um mentor e exemplo positivo para jovens que precisam de direcionamento espiritual. Que Deus coloque em meu caminho adolescentes e jovens adultos que estejam buscando sentido para a vida. Que eu possa ser um canal da sabedoria divina para ajudá-los a evitar os erros que cometi
e a descobrir o plano maravilhoso que Deus tem para suas vidas. Que minha experiência com más companhias se transforme em testemunho poderoso que os alerte sobre os perigos que os cercam e os inspire a buscar relacionamentos santificados. Que todos esses novos relacionamentos abençoados sejam duradouros e frutíferos, não baseados em interesses temporários ou conveniências momentâneas, mas fundamentados na fé comum, nos valores compartilhados, no amor genuíno uns pelos outros. Que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encorajemos mutuamente na caminhada cristã. Que celebremos juntos as vitórias e nos apoiemos mutuamente nas dificuldades. Que esses relacionamentos santificados sejam uma antecipação do tipo de comunhão que teremos no reino dos céus, onde não haverá mais traição, decepção ou relacionamentos interesseiros, mas apenas amor puro e amizade eterna na presença do Deus Todo-Poderoso. Augustos e veneráveis arcanjos do Deus Eterno, ao chegamos ao final desta jornada espiritual profunda e transformadora, meu coração se eleva em consagração total e compromisso eterno com a vida renovada que vós me concedestes através desta oração poderosa. Sinto que não sou mais a mesma pessoa que iniciou esta oração. Algo fundamental mudou em meu espírito, uma transformação profunda que vai além das palavras e se manifesta na própria essência de meu ser. As correntes invisíveis que me prendiam a relacionamentos destrutivos foram quebradas. Os véus que impediam minha visão espiritual foram removidos. As feridas que sangravam há tanto tempo foram curadas pelo bálsamo celestial de vossa intercessão. Agora, com lágrimas de gratidão escorrendo por minha face, venho consagrar a vós não apenas esta vitória presente, mas toda a minha vida futura, todos meus relacionamentos vindouros, todos os momentos em que precisarei de vossa proteção e discernimento. São Miguel, guerreiro invencível, consagro a vós minha capacidade renovada de discernir o bem do mal, de reconhecer as verdadeiras intenções das pessoas, de estabelecer limites saudáveis em meus relacionamentos. Prometo diante de vossa presença angelical que jamais voltarei a ignorar os sinais de alerta que meu espírito receber, que não mais fecharei os olhos para comportamentos inadequados por medo da solidão ou necessidade de aceitação. Comprometo-me a manter sempre viva a chama da vigilância espiritual, a invocar vosso santo nome sempre que perceber movimentos suspeitos de más companhias tentando se infiltrar em minha vida. Que esta promessa seja gravada nos registros celestiais como um pacto eterno entre minha alma e vossa proteção divina. São Gabriel, mensageiro da sabedoria celeste, consagro a vós minha nova capacidade de comunicação transformada, minhas palavras que agora serão instrumentos de edificação e não de destruição, minha boca que será canal de bênção e não de maledicência. Prometo usar o discernimento que me concedestes não para julgar ou condenar outros, mas para proteger a mim e a minha família das influências nocivas. Comprometo-me a ser mensageiro de esperança para aqueles que ainda estão presos em relacionamentos destrutivos, compartilhando com sabedoria e amor o testemunho de libertação que experimentei através desta oração. Que minhas palavras sejam sempre temperadas com sal e graça, capazes de curar feridas e não de abrir novas chagas. São Rafael, médico celestial e guia dos peregrinos, consagro a vós minha jornada futura, todos os caminhos que ainda trilharei, todos os encontros que ainda terei, todas as decisões relacionais que ainda precisarei tomar. Prometo manter-me sempre em atitude de oração, antes de estabelecer novos relacionamentos, de aceitar novos convites, de me envolver em novos grupos ou atividades. Comprometo-me a preservar cuidadosamente a cura que recebi em meu coração.
a não permitir que novas feridas se instalem por negligência ou imprudência de minha parte. Que vossa luz sempre me guie para relacionamentos que me aproximem de Deus e me afaste daqueles que possam comprometer minha integridade espiritual. Consagro também a vós, benditos arcanjos, minha família inteira e todos os seus membros presentes e futuros. Que esta proteção que recebemos seja passada de geração em geração como uma herança espiritual preciosa. Que meus filhos cresçam conhecendo vossos nomes, invocando vossa proteção, confiando em vossa intercessão. Que eles ensinem também a seus filhos sobre o poder da oração aos arcanjos, sobre a importância de escolher bem as companhias, sobre os perigos das más influências. Que nossa família se torne uma linhagem protegida pelos céus, conhecida por sua integridade, sua fé inabalável e sua resistência às tentações do mundo. Comprometo-me solenemente a ser um guardião ativo da proteção que recebi, não apenas um beneficiário passivo. Prometo orar diariamente por aqueles que ainda sofrem sob o jugo de más companhias, interceder por famílias que estão sendo destroçadas por influências malignas, apoiar com minha oração e, quando possível, com minha ação, aqueles que buscam libertação de relacionamentos abusivos e destrutivos. Que minha experiência de vitória se transforme em instrumento de libertação para outros, que meu testemunho seja usado por Deus para quebrar correntes e abrir prisões espirituais em outras vidas. Estabeleço neste momento um altar espiritual permanente em meu coração, dedicado exclusivamente à devoção aos santos arcanjos protetores. Prometo reservar momentos específicos de minha agenda diária para agradecer por vossa proteção, para renovar meus pedidos de discernimento, para interceder por outros que necessitam de vossa ajuda. Que este altar interior nunca seja negligenciado, que o fogo da devoção angelical nunca se apague em minha alma, que vossa presença seja uma constante em minha vida e não apenas um recurso emergencial para momentos de crise. Consagro-vos também meus talentos, meus dons, minhas oportunidades de influenciar positivamente outras pessoas. Que eu use todas as capacidades que Deus me deu para ser uma influência santificante em meu ambiente, para atrair pessoas para relacionamentos saudáveis com Deus e com o próximo. Que minha vida transformada seja um testemunho vivo do poder libertador da oração aos arcanjos. Que outros vejam em mim a prova de que é possível vencer as más companhias e construir uma rede social abençoada e edificante. Por fim, estabeleço um compromisso perpétuo de vigilância e gratidão. Prometo nunca me esquecer de onde vim, dos sofrimentos que passei, das correntes que me prendiam antes desta libertação. Que a lembrança do passado doloroso me mantenha sempre humilde e vigilante, nunca presumindo que estou imune às tentações ou que posso baixar a guarda espiritual. Ao mesmo tempo, prometo viver na alegria constante da libertação, celebrando diariamente a liberdade que recebi, a proteção que me cerca, os relacionamentos abençoados que Deus está trazendo para a minha vida. Que esta consagração final seja selada com o poder do sangue de Jesus Cristo, purificada pelo fogo do Espírito Santo, abençoada pela intercessão da Virgem Maria, Rainha dos Anjos, e confirmada pela autoridade dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que os céus sejam testemunhas destes votos, que os anjos registrem estes compromissos, que o próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo aceite esta consagração total e a transforme em fonte de bênção, não apenas para mim, mas para todos aqueles que serão tocados por minha vida renovada. Se você rezou comigo até aqui, creia. São Miguel e os 3 arcanjos já estão ao lado dos seus filhos neste momento. Toda má companhia foi afastada,
Todo laço perigoso foi cortado e nenhuma força do mal terá poder sobre a vida deles. Daqui em diante, os seus filhos caminharão sob a luz de Deus, guardados e protegidos pelo céu. Mas lembre-se, essa corrente de oração não pode parar em você. Quanto mais corações se unirem, maior será a proteção que o Senhor derramará sobre nossas famílias. Por isso, eu te peço agora, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações todos os dias. Deixe o seu like neste vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Escreva nos comentários o nome dos seus filhos declarando: meus filhos estão protegidos por São Miguel. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos de WhatsApp para que essa bênção chegue a outras famílias também. Que a bênção de Deus, a proteção de São Miguel e a luz dos arcanjos permaneçam sobre a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.